Eu me lembro o dia do meu batismo e eu me recordo que quando eu entrei nas águas, eu comecei a lembrar assim, Jesus Cristo um dia entrou nas águas também do Rio Jordão e ali ele foi batizado. Então, eu sou bem contemplativo, então eu imaginei a água, conforme foi gelando o meu corpo, eu fui pensando, Jesus passou por isso, teve essas sensações. Pode se sentar por um instante, queridos. E eu fico imaginando isso aqui, ó. Vai assentando, mas presta atenção aqui, tá? Presta atenção nesse texto aqui, ó. Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício de acordo com a lei diz. Queridos, nós não vivemos no tempo da lei de Moisés, Antigo Testamento. Mas nós, como igreja cristã, nós temos o entendimento que o batismo é para aquele que tem consciência do pecado. Ele entende assim, ó, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Então eu recebo Jesus Cristo e eu quero me batizar. O batismo fala o seguinte: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem será salvo? Aquele que crê. Então nós, juntando com esse texto aqui, nós vemos Jesus, um bebezinho, bem pequenininho, sem dente. Imagine o Salvador no colo de Maria, juntamente com José, indo ao templo para ser apresentado. E hoje nós vamos repetir isso, só que com o Zion. Eu quero convidar, então, para estar aqui conosco, o Johnny, a Ana, os padrinhos, avós. Podem vir aqui, por favor. Hoje nós temos festa, temos uma apresentação de um bebezinho que nós vimos aqui, acompanhamos a gestação da Ana. E Deus nos deu o privilégio até mesmo. Pode subir aqui, pessoal ajuda, o pessoal do apoio ajuda. De poder passar a mão na barriga, orar, abençoar, profetizar, assim como os pais fizeram também. E hoje eles estão vindo aqui com o Zion, trazendo ele aqui para apresentar ao Senhor. Pode vir bem aqui ao centro, pode vir bem aqui, pode vir mais. Vocês ficam no meio aqui, vocês dois, aí. Isso. Aí. Ok. Os padrinhos podem vir aqui, por favor, aqui do ladinho. Aqui, isso, aí está bem posicionado, né? Isso. Então, queridos, esse momento é muito importante porque vai chegar o tempo em que esse bebê que você está olhando aqui no colo, totalmente dependente do cuidado da mãe, do cuidado do pai, ele mesmo vai falar assim: eu conhecia Jesus, eu amo a Jesus, eu quero ele na minha vida. Então ele mesmo vai poder falar isso para os pais, para os pastores, enfim, e ele mesmo vai poder fazer essa opção. Mas hoje os pais estão aqui para apresentar para quem? Para a igreja e para Deus. A palavra do Senhor diz que antes dele estar no ventre da Ana, ele estava com o Senhor e Deus já o conhecia. Mas essa atitude é para dizer assim: Senhor, eu reconheço que ele veio de ti, e ele volta agora, Senhor, diante de todos aqui, a ser conhecido por ti, mas o meu coração diz, eu sei que ele pertence a ti, porque a palavra do Senhor diz assim: os filhos são bênção para os pais, mas herança do Senhor, queridos. Então nesse momento a gente vai poder participar dessa cerimônia tão linda, e olha como ele está olhando firme. Então agora eu vou pedir assim, Ana, para você passar ele para o papi aqui, que eu já vi que ele ama andar com ele, né, no canguru, para lá e para cá. Então ele vai estar em boas mãos aqui. Eu vou ficar na frente só um pouquinho aqui. Johnny, você vai repetir essa oração que está escrita aqui, tá bom? Tá bom. Eu, Johnny, declaro diante de Deus, destas testemunhas e da igreja reunida aqui, que este é o meu filho amado, Zion, planejado por Deus, como um homem, para o louvor da sua glória. Eu me comprometo a ensiná-lo em amor a ser um bom filho, irmão, amigo, e se esta for a vontade de Deus, esposo e pai.
E acima de qualquer outra coisa, me comprometo a ensinar o Zion a te conhecer, amar e honrar. Vou amar este filho e vou protegê-lo com minha própria vida, suprindo suas necessidades emocionais e garantindo a ele, no que depender de mim, uma família de amor e paz. Eu prometo ensinar o Zion a viver conforme a palavra de Deus, no caminho onde deve andar, e a viver em comunhão com a igreja, para que ele cresça em graça, estatura e conhecimento do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Agora se passa para a mãe, por favor. Eu, Ana Paula, declaro diante de Deus, das testemunhas aqui presentes e da Igreja de Jesus Cristo, que este é meu filho amado Zion. Deus me escolheu dentre todas as mulheres para gerá-lo em meu ventre. Eu me comprometo a seguir com a minha missão de edificar o lar de amor e paz, onde o Zion possa crescer em plena segurança para que cumpra o propósito de Deus nessa terra. Com a graça de Deus, me comprometo a ser para os meus filhos um lugar de aconchego, afeto, carinho e estabilidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido os padrinhos, avós, a estender as mãos aqui para este bebê, e convido a igreja para estender as mãos para cá também. Senhor, aqui está o teu filho amado, que o Senhor desejou, ele veio de ti, Senhor, e o Senhor o traz a essa terra com um propósito. Por isso eu clamo, Senhor, junto com a igreja, para que venha sobre a vida do Johnny e da Ana, Senhor, a tua unção de sabedoria, de alegria, discernimento, que venha sobre eles, Senhor, a tua unção para conduzir o Zion ao centro da tua vontade. Traz também, Senhor, a tua provisão, para que eles possam suprir todas as necessidades físicas, materiais, mas principalmente, Senhor, as espirituais, para que ele cresça em estatura, em sabedoria, e que ele seja uma bênção por onde ele for. E desde já nós declaramos que ele é, Senhor, um grande homem de Deus. Para a tua honra e tua glória, nós reconhecemos a bênção que ele é para os pais, avós, os padrinhos, mas, Senhor, para todos nós aqui da igreja, nós também recebemos ele como filho, e nós auxiliaremos os pais também, para a tua honra e tua glória. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa criança, que seja quebrado toda e qualquer, Senhor, maldição declarada sobre a vida dos pais, qualquer coisa, Senhor, contra ele, e que venha somente o teu Espírito Santo e as tuas bênçãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Juliana, Amanda, cadê o pessoal para tirar uma foto aqui com os... Ah, já está aí? Também está camufladinha, eu tô tipo... Beleza. Pessoal, daí fica aí vocês, eles vão tirar uma foto com o certificado também. Olha ali, ó, olha aquela moça ali, ó, de marrom, aquele sorriso bonito. Deixa eu sair mais para cá. Beleza, certo? Aí, Deus abençoe, gente. Obrigado pelo privilégio. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Por mais apresentações nesta igreja, em nome de Jesus, amém? Logo teremos outras menininhas chegando aí, já tem uma que resolveu nascer um pouquinho antes, daqui a pouco também vai estar nesse altar, e assim a igreja vai crescendo em nome de Jesus, amém, pessoal? Amém, glória a Deus. Você está feliz? Amém? Não escutei. Quem está feliz? Amém. Deus está entre nós, né? Onde Ele está, há felicidade. Querido, quero convidar você nesse momento, a abrir seu coração, a ouvir essa palavra, um versículo muito conhecido da palavra de Deus que diz, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. A gente acabou de ver, né, a Ana e o Johnny entregando aqui para Deus, apresentando, oferecendo o filho deles para Deus. Deus fez a mesma coisa.
por nós. Deus deu o seu único filho por mim e por você. E Ele deu para que Ele morresse. Ele não deu para vir somente viver entre nós, embora os pés santos de Jesus pisaram na nossa terra. Ele deu Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, Deus é aquele que dá. E por isso, é verdadeiro o versículo, se você tem aí na frente da sua cadeira um envelope, leia lá. Olha que tremendo. Deus ama o que dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não por peso, não por obrigação, não por constrangimento. Deus ama quem dá com alegria, porque foi com alegria que Ele nos deu Jesus. Ele nos deu o seu melhor. E poder participar deste momento de ofertas e dízimos não é menos que uma grande honra. Porque nesse momento nós somos como o próprio Deus. Ele olha para nós e se alegra, por quê? Porque Ele reconhece em nós uma característica que é dele. O nosso Deus é um Deus doador. Ele é um Deus que doa, que dá. Então, eu queria que com esse entendimento, você fechasse seus olhos agora comigo. E eu não sei qual é o seu relacionamento com as suas finanças, com as posses, com as coisas que você acumulou. Eu não sei se elas te servem ou é você que serve a elas. Mas uma coisa é verdade. Tudo veio de Deus e tudo precisa voltar para Ele. Tudo veio de Deus e tudo volta para Ele. Nós precisamos voltar para Ele. Feche seus olhos e eu quero orar por você agora, antes mesmo que você venha aqui na frente apresentar a sua oferta, porque não se trata de dinheiro. Pai, no nome de Jesus, oramos nesse momento, Pai, para que nosso coração não seja ansioso, para que o nosso coração não seja ambicioso, para que o nosso coração, ó Deus, e todas essas ervas daninhas que o cercam, que faz com que ele fique sombrio, seja hoje, Senhor, depositado no seu altar, para que saiamos daqui livres, ó Deus, livres para prosperar, livres, ó Deus, para administrar os recursos para Ti, livres, ó Deus, para doar espontaneamente e para doar com alegria em todos os lugares onde houver uma necessidade. Deus, nós queremos também, assim como o Senhor, ser reconhecido como doadores de sangue, de medula, de órgãos, doadores de dinheiro, de vida, doadores da Tua palavra, do conhecimento que adquirimos. Nós queremos ser reconhecidos, Deus, por onde formos como doadores, porque eu sei, Deus, que é isso que Te agrada. Faz de nós uma igreja doadora, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer sua oferta, seu dízimo aqui. Deu plena comunhão, e o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma notícia. Deixa as crianças subirem, vão abençoadas em nome de Jesus aprender sobre o Deus Criador. Amém? Eu tenho uma notícia muito boa. Lá no Confluência, no final de semana, né, do dia 12, que é o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, que é um domingo, vai acontecer também nossa Festa das Águas. Nós teremos o batismo lá. Então, é isso aí. E eu sei muito bem que tem corações queimando por esse momento. Então,
A gente tem lá nos avisos, quem não reparou ainda, tem lá um monitorzinho para que a gente possa lembrar dos avisos. Às vezes não deu tempo de falar tudo aqui. Você vai lá, aponta teu celular e faz a sua inscrição. Você quer descer as águas do batismo? Faça isso. E vou te dizer, para quem é o batismo? Para quem decidiu que vai viver o resto da vida com Jesus. Que vai ser de Deus para sempre. Amém. É um casamento com Cristo. Não é um casamento com a igreja. Então, não precisa ter medo. Ah, mas e se eu for para outra igreja? O batismo é um batismo que você vai receber. Porque você quer Jesus para o resto da sua vida. Então, não tem muito o que decidir. É o Deus Criador, o Deus dos deuses. O trono de Deus está acima de tudo que possa existir, nos mais altos céus. Então, o que eu preciso mais decidir? É esse Deus que eu quero para mim? Ou é um Deus de madeira, de gesso? Ou é um Deus do carro, do volante? Ou é um Deus de pessoa? Qual Deus que eu quero? Não, eu quero o Deus Criador de toda a terra. Está decidido, querido. Vai lá e faz a sua inscrição em nome de Jesus. Amém? E daí, nesse dia 12, nós não faremos o culto pela manhã aqui. O nosso culto vai ser lá na chácara e todos estão convidados e são muito bem-vindos. E, inclusive, nesse dia, você que mesmo não participar do retiro, você pode participar conosco do culto e pode ficar para o almoço. Já tem inscrição para o almoço? Não ainda, mas essa semana a gente lança. Próxima semana você já pode fazer sua inscrição e ir lá almoçar com a gente, ok? Então, vai ser uma grande festa. E mais, você ainda pode aproveitar a piscina. Ah, já tem inscrição. Depois a gente coloca nos grupos e você que está aqui, tem um elo, pede, você quer ir lá almoçar com a gente, é só pegar e se inscrever lá, tá bom? Eu dizia também que você pode aproveitar tudo da chácara. A chácara é maravilhosa, você pode levar roupa de banho e pode também participar lá de um tempo de lazer nas piscinas depois. Tá bom, pessoal? Então, vale muito a pena. Tem um valorzinho lá da inscrição, não vou me atrever a falar porque eu não me lembro exato, mas se você vai almoçar no Gutizés é R$100, né? Se você for almoçar lá no Dona Ana é mais 120. E se você comprar, você vai gastar duzentão em casa para fazer o almoço, sempre, né, gente? Se você economizar. Então, lá tem só o custo da refeição, a gente não está tirando nada em cima, amém? Beleza? Então, depois você vê isso. Tem o vídeo, né? Dá para a gente passar o vídeo do Confluência? Do Confluência. Isa, conta aqui pra gente qual é uma boa memória que você tem do Confluência. Foi quando eu me batizei, foi muito bom, experiência única. Não é esse. Pessoal, não é esse, tá? Esse era da semana passada. Agora a gente tem um inédito. E queremos ver, né, pessoal? Vamos lá. Bom, deixa na bala aí que eu já peço, tá? Mas deixa ele prontinho ali, só para dar o play. Pessoal, eu também queria fazer um apelo para você. Ah, é? Então vai o vídeo.
Uau! Uhul! Aleluia! Aí, ó. Que legal, hein, gente? Ficou difícil para fazer a fantasia desse ano? Não, então vamos caprichar, vamos fazer a coisa mais linda desse mundo. Tudo lá naquele monitor você encontra o QR Code, tanto do almoço, do batismo, da confluência. Então, facilitou bastante lá. Tá bom, pessoal? Então, animação e vamos ver quem vai fazer a máscara mais linda do mundo. Enquanto o pregador sobe, eu só queria fazer um apelo. Nós temos 2 equipes que fazem a limpeza da igreja todo sábado de manhã, das 8 até as 9h30 da manhã, mais ou menos, a gente está aí para trabalhar. E eu gostaria de pedir para você que tem disponível esse horário, por mais que você diga assim, não, mas eu não sei fazer muita coisa, a gente ensina, tá bom? A gente ensina. Venha, se inscreva, vem falar comigo no final, pode pôr meu nome no grupo, pastor, eu quero colaborar, contribuir. Quanto mais gente, mais distante fica o dia da tua escala. No momento a gente tem 2, então é quinzenal. Se a gente conseguir montar uma terceira, fica mais fácil. Amém, pessoal? Fala amém. Então depois vem falar comigo. A gente ensina, põe essa mão na vassoura aqui, põe essa mão aqui e sai varrendo. A gente ensina, não é muito difícil. Queridos, é o seguinte, tem mais um vídeo, quem está feliz? Quero mais um vídeo aí, daí nós já vamos dar sequência. Preste bem atenção. Até as crianças dão glória, hein? Eles tentaram apagar o fogo da fé, mas falharam. Uma chama acesa há mais de 2000 anos, uma história que atravessou séculos, perseguições, e nunca se apagou. De arenas a fogueiras, de visões a emoções, homens e mulheres pagaram o preço para que a chama chegasse até nós. Nos pedaços, mexer com a sua fé e fazer você viver a história da Bíblia como um canto. Uma jornada sobre fé, coragem e a chama que nunca se apaga. Não é apenas uma história, é a nossa história. Venha viver a tocha. E para explicar melhor, eu vou chamar aqui o Marco. Cadê o Marco? O Marco está aqui. Nossa, o cara não é ator, gente. Veja só, veja só. Não é ator, ele é só divulgador. O Marco é da igreja do pastor João, pastora Patrícia, igreja da Conquista, ali no Reino do Garcia. E ele vai dar maiores informações para vocês, para todos nós aqui, a respeito deste espetáculo. Amém. Obrigado, pastor. Então, nós somos da Companhia de Artes Conquista e estamos fazendo essa apresentação, mas a gente crê que não é apenas uma apresentação num teatro, mas é o mover de Deus através da arte. Como a pastora acabou de falar, né, Deus é um Deus criativo, então a gente crê que a gente, através da arte, também podemos criar e mostrar Deus para as pessoas. Então, eu gostaria de convidar vocês para estar conosco, dia 4 de outubro. A gente vai dar um folhetim ali no final do culto, tem um ingresso solidário, que ele é a meia entrada, mais 1 quilo de alimento no dia. Eu também gostaria de pedir a todos vocês também que estivessem orando por nós, por toda a equipe que vai estar lá naquele dia, para que realmente a gente possa ser canal de bênção na vida das pessoas e que o Espírito Santo realmente possa nos usar para fazer a diferença na vida das pessoas e também as pessoas que estejam lá, todas lá, elas sejam impactadas por essa chama do Espírito Santo que está nas nossas vidas. Valeu, muito obrigado. Que Deus abençoe, cara. Pessoal, eu vou ficar bem com o cabelo assim? Beleza, vou deixar assim, cara. Vamos ver como é que vai. Pessoal, imagine, parece uma coisa simples, mas o lugar histórico da cidade, onde se apresentam grandes shows e espetáculos, se abriu para uma peça cristã. Então, não somente vá, mas convide amigos, porque é evangelístico também, tá bom? Então, está feito o convite, vamos para a palavra, queridos. Feche seus olhos por um instante.
Pai, no nome do Senhor Jesus, eu clamo mais uma vez a Ti, para que o Senhor possa, através do Teu Espírito, abrir o nosso entendimento, para que enquanto essa palavra for derramada, declarada aqui nesse lugar, que caiam as escamas dos olhos e que possa existir realmente, Senhor, uma regeneração, que possa existir, Senhor, um toque de vida em todos os corações aqui nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a nossa cidade, ela começou em torno do rio, né? Só para ter noção, quando a gente chegou aqui, eu fiquei espantado com a quantidade de pontes. E passa para cá para comprar tal coisa, e passa para lá para fazer não sei o quê, é o tempo todo. E ela começou ali no centro da cidade, né? Para quem não sabe, o centro histórico, e ali onde está a prefeitura, existe um marco, tem até uma homenagem ali aos fundadores, porque foi onde eles desceram para fundar essa cidade. Então, a cidade, ela está na beira do rio, em todo o tempo. Eu fui, faz uma semana e pouco, fui com o Cláudio para a Dona Ema, e eu fui prestando atenção, né, o Cláudio conversando e tal, e eu olhando dos lados, a paisagem é muito linda, mas a BR foi acompanhando o rio, e a gente nem percebeu que nós estávamos subindo, porque se o rio está descendo, a gente está indo contrário, subindo. Então, outras cidades todas na beira do rio também, inclusive passei na terrinha do Richard, José Boatê, lá onde, para quem não sabe, o Richard, ele era de uma tribo indígena, só que ele era um galego que foi encontrado pelos índios e foi criado pelos índios, enfim, não vou entrar em mais detalhes, mas até que ele foi resgatado e foi trazido à civilização. Então, queridos, nós passamos por vários lugares e olhando nesse rio. Então, hoje eu quero aproveitar, falando da igreja, o nome é Rio de Deus, a cidade num rio, quero falar do Rio de Deus bíblico. Em 1948, não sei se todos acompanham a história de Israel, mas em 1948 foi declarada a independência de Israel. Só que vejam, quando isso aconteceu, e isso era muito esperado, porque desde lá do ano 70, quando ela foi detonada, nós vimos que ainda houve outros ataques e invasões de Israel, de Jerusalém, propriamente dito. Só que em 1948, quando foi declarada a independência, os países vizinhos se revoltaram contra Israel. Sabe aquela coisa da inveja, assim? Você comprou não sei o quê, eu te odeio, eu queria ter isso, por que você está tendo essas coisas? Ficaram com inveja, com ciúme e atacaram Israel. Daí, os jordanianos invadiram um bairro judeu, e depois a Jerusalém antiga também, e eles ficaram nada mais, nada menos, queridos, que 19 anos em Jerusalém. 19 anos os jordanianos morando lá. Quando os judeus voltam, em 1967, está tudo demolido, eles foram implodindo, explodindo, quebrando, simplesmente estava uma destruição total na cidade, estava só as ruínas, e a cidade de Jerusalém, só para você entender, ela tem aproximadamente 3.800 anos. Se você for olhar na Bíblia, antes mesmo de Davi, a gente fala cidade de Davi, né? Mas já existia Jebus, e você vai olhar Salém, e você vai ver que já existia uma cidade. Davi conquista depois, porque essa cidade é bem no monte, hoje a gente sabe, o Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, enfim. Então, 3.800 anos. E foi destruída mais de 20 vezes. Você já pensou isso? Mais de 20 vezes. Então, o que isso nos diz? Diz que foi destruída, construída sobre os escombros. Foi destruída, construída. Então, vamos imaginar assim, 20 camadas de história. Só que nunca ninguém pôde estudar o que tinha ali. A arqueologia nunca pôde estudar. Mas quando eles voltam e está tudo moído, surge uma grande oportunidade. E eles começam a fazer escavações para descobrir como era o passado deles, tudo aquilo que estava ali debaixo daquela terra, e eles não perderam tempo. E nessa escavação eles encontraram uma muralha feita pelo rei Ezequias 2.700 anos antes, ou que fosse para a gente contar 2.700 anos daqui para lá. Só para você ter uma noção. Então, nessa época, o rei Ezequias, ele construiu essa muralha porque tinha um rei,
assírio chamado Senaqueribe, e ele estava vindo para invadir e detonar Jerusalém. Então ele construiu essa muralha, teve que destruir algumas casas, e ele construiu essa muralha para ajudar na proteção da cidade. Só que também ele tinha construído fonte de águas, ele tinha feito ali na cidade um sistema de água, fez o tanque de Siloé, que hoje a gente consegue ver lá porque eles abriram, limparam e tudo. Então, só para você entender, debaixo dos escombros da destruição existia uma história. Por causa de um sofrimento, de algo negativo, abriu-se uma porta. Isso que eu estou falando para vocês sobre Ezequias, só para citar para você, segundo Crônicas 32:5, estou usando a NVI, diz assim, depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados e o muro, e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi, e mandou também fazer muitas lanças, muitos escudos. Depois nós vemos em Isaías, nós vemos segundo a Reis, isso também, falando sobre essa história. Então, queridos, hoje, para quem tem alguma dúvida ainda, é verdade, existiu o rei Davi, existiu Abraão, existiu o Éden, e começa com questionamentos, isso aí é tudo invenção, um povo lá, os judeus inventaram, Jesus Cristo é um mito, Deus é um mito. É comprovado arqueologicamente, historicamente, cientificamente, a própria ciência tem reconhecido, queridos, o mover de Deus, não só o espiritual, a fé, mas através das comprovações que têm surgido dia após dia, da existência dessas pessoas que foram relatando os fatos. Então, é muito importante nós sabermos de tudo isso. E por que eu estou fazendo esse comentário com vocês? Vou dar um exemplo que, isso aí eu não sei se existiu. Olhando pela história, esse mesmo Senaqueribe, a palavra de Deus nos conta, queridos, que Senaqueribe, ele simplesmente estava cercando a cidade e ele mandava ameaças, mandava o povo falar na própria língua deles. Tipo, diga que nós vamos arrebentar tudo. Daí o cara dizia na língua dos judeus. Ele mandou dizer que vai arrebentar tudo. Diga que nós vamos matar todo mundo. Ele vai matar todo mundo, ao ponto do rei falar, por favor, manda ele parar de falar na nossa língua, manda traduzir somente para nós, para não apavorar o povo. E você acha que eles deram bola para isso? Não, não deu bola nenhuma. Mas eu quero ler o texto aqui, porque eu fui bem tocado, porque é o mesmo Deus que age nos dias de hoje, queridos. Segundo a Reis, no capítulo 19, eu quero ler com você uma passagem rápida aqui, no versículo 20, 2 Reis 19, 20, se você está com a Bíblia aí, abra por favor. 2 Reis, conta o desfecho dessa história, então, de fazer muralha e tudo. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou com ele. Então veja, estava Ezequias lá, Senhor, por favor, tem misericórdia, Tu és o Deus de justiça, o Senhor está vendo todas as coisas, age, por favor, eu clamo a Ti, estamos sendo humilhados. Então Deus manda a resposta para ele através de Isaías. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você, para mandar responder Senaqueribe. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge, de quem você zombou e contra quem blasfemou. Contra quem você levantou a voz, e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros. Você compreende? Deus escutou a oração de Ezequias, mas Deus escutou as ofensas de Senaqueribe. E Deus diz, ele quer fazer assim, ele podia fazer direto, mas Deus manda o profeta e falar para Ezequias mandar responder o Senaqueribe. Você ofendeu ele, me ofendeu. Não vai ficar assim. No versículo 27 diz assim, eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna. Isso aqui Deus falando para Senaqueribe. E como você se enfurece contra mim? Sim, contra mim você se enfureceu
e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde veio. Versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Versículo 34. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Versículo 35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá falou. E lá ficou. Versículo 37. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esarhadon foi o seu sucessor. Amados, aqui nós estamos vendo que Deus ouve, Deus escuta, Deus interage, Deus dialoga conosco. Quando nós oramos, nós precisamos compreender, não é um monólogo, é um diálogo. Nós estamos falando, a palavra chega, quando nós sai dos nossos lábios, está chegando ao Senhor, Ele já sabia antes de sair dos nossos lábios. E Ele fará, o que Ele falou, Ele fará. Tudo o que está acontecendo nos dias de hoje já está escrito e determinado pelo Senhor. E eu faço questão sempre de falar, tudo vai ficar bem. Eu lembro de uma história, não tinha anotada, mas me vem agora, eu li um livro do Max Lucado, onde morre um tio dele, e era um tio muito querido, sabe aquele tiozão participativo, que dá presente, que dá doce, que apronta junto, morreu, e ele nunca tinha ido em um velório. E quando ele chega assim, ele é pequenininho, ele olha o caixão, está dessa altura aqui, ele consegue ver o tio, ele começa a tremer de medo, assim, ele não sabe o que está acontecendo, por que meu tio está ali parado, não se mexe? E ele ficou muito nervoso, então ele sente a mão do pai dele bem grandona sendo colocada no ombro, e o pai agacha e diz assim: filho, não precisa ter medo, está tudo bem, tudo vai terminar bem. E ali para ele, até hoje, ele já é um homem que deve ter uns 70 anos, ele lembra da história, e o pai dele deu uma palavra certeira, e sempre a vida dele foi tranquilizada por causa daquela voz que sempre ecoou. Então, eu e você temos que entender, queridos, o que está escrito para mim e para você, e é para nos fortalecer nesses dias. Naquele tempo, veja só, o Ezequias se apavorou, mandou construir muralha, lanças e um monte de coisa, mas ele fez o mais importante, ele clamou a Deus, ele não precisou usar uma flecha, ele não precisou usar muralha nenhuma, porque o anjo de Deus agiu. E se nós cremos no Senhor, você precisa fazer a tua oração e descansar, porque é o mesmo Deus, é o mesmo, não é outro, é o mesmo Deus que agiu, é o mesmo Deus que está agindo ainda. Só que para que a nossa fé possa aumentar e se mover, olhando além do natural, conseguindo enxergar o sobrenatural, da mesma forma que eu comecei falando sobre eles cavando para encontrar a história, quem eles são realmente, porque eu imagino assim, todo o povo judeu crê em Deus e o pai passou para o filho e tudo, mas quando eles cavaram e viram a muralha, o rei Ezequias existiu mesmo, a história do Senaqueribe também existiu, eles se encheram de fé, e isso que tem mantido esse povo até hoje. Agora, eu e você precisamos também cavar no nosso interior, na nossa vida. Nós já passamos lutas, nós já passamos frustrações, nós já passamos por traições, decepções conosco mesmos, e a gente já sofreu. Só que uma coisa é certa, talvez dentro de nós, no nosso coração, a gente fala do coração peludo, né? É difícil imaginar um coração peludo, um coração do Tony Ramos, enfim, de um gorila. Mas o nosso coração, se você não quiser colocar o peludo, ele tem várias camadas de demolição, de época em época, sofrimentos e coisas que nós fomos vivendo e batendo a poeira e continuando a vida. E tem momentos realmente assim que a gente tem que parar e cavar, para a gente poder realmente descobrir aquelas coisas antigas que a gente acabou até esquecendo, porque tem coisas boas que a gente joga no meio das ruins e ali fica.
memórias que a gente não quer mais, lembranças tristes que nós não queremos mais, mas principalmente para saber as nossas origens. Como eu estava orando aqui, mas também nós fizemos uma preparação ali com o Johnny, a Ana, os padrinhos ali, para falar sobre a apresentação. Nós estávamos, sempre a gente usa o texto de Jeremias, no capítulo 1, quando Deus diz para ele: antes que estivesse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Parece uma coisa impossível. Porque eu pergunto para você, se ele falou para Jeremias, e ele fala para nós isso, como que era lá onde você estava mesmo, onde estava vendo a tua mãe, você lembra? Você lembra como é que era? Como que era lá antes de você estar no ventre, antes do teu pai e tua mãe ter um relacionamento, rolar uma química ali e você ser gerado? Onde você estava? A Bíblia está dizendo que Deus já nos conhecia. Por isso é necessário cavar na palavra, cavar dentro de nós e sabermos quais são nossas origens. Tem pessoas que se autodenominam ateus. Eu sou ateu, graças a Deus. Você quer ver um ateu se converter, o avião começar a trepidar para cair, chegar uma desgraça, mas o ateu assim, ele começa a apelar para tudo. Então preste bem atenção, queridos. Um ateu que diz assim que não crê em Deus, dentro dele tem um vazio. Ele pode se mostrar intelectual, filósofo, estudioso, sabe? Reconhecido por todos como um grande pensador. Dentro dele, daquele menininho, daquela menina, existe um vazio dentro do coração dele. Agora eu faço uma pergunta para você. O ateu veio do diabo? Pare e pense, o ateu veio do diabo? O diabo não cria nada. Todos nós viemos de Deus, crendo todas as religiões, seitas, as pessoas boas, pessoas más, todas nós um dia fomos um bebezinho. Todos nós, a palavra do Senhor diz que Ele nos conheceu. Mas o tal do ateu, ele tenta negar o seu Criador. Tenta, porque a maioria dos ateus, quando começa, sabe, os ateus mais atrevidos são os melhores cristãos. Os melhores cristãos. Eles começam a estudar e de repente eles se encontram com Deus, o Criador, pode ter certeza. Então se você conhece um amigo, ele diz que é ateu, dentro de você dá aquela risadinha assim, sabe? Vai chegar a tua hora, a tua batata está assando. Então, queridos, o próprio Senhor Jesus, quando nasceu aqui nessa terra, preste bem atenção, vamos analisar agora. Eu quero que você use a sua massa cinzenta. Pensa comigo. Em que momento ele soube que era filho de Deus? Porque se ele está com Deus, ele tem todos os atributos, e daí ele, pai, vou ter que descer, daí os dois fazem assim, pá. E ele desce. A palavra do Senhor diz que ele se despojou de tudo, todos os seus atributos, e veio. Então, quando ele é gerado no ventre de Maria de uma forma sobrenatural, quando o Espírito Santo coloca ele lá no ventre dela, sem relacionamento de Maria com José, ele nasce um bebê como todos os outros. Mas ele nasceu assim, tipo, ele é bebezinho, ele está tomando ali, mamando, dá uma apertadinha mais, está mamando mais forte, que é o Filho de Deus. Com 3 meses ele está andando, porque ele é o Filho de Deus. Jesus já começou a falar com 7 meses, porque é o Filho de Deus. Não, nada disso. Ele era como qualquer bebezinho, dependia do cuidado de Maria, do cuidado de José, tropeçou, caiu, fez cocô, fez xixi, mamava, vomitava, acordava eles à noite, igual todo bebê. Mas em que momento ele descobriu que era filho de Deus? E a gente coloca algumas alternativas, algumas suposições aqui. Primeiro, José e Maria contando para ele assim: filho, quando você nasceu, antes de você nascer, apareceu um anjo, disse isso, 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 até seu nome. Depois disso, filho, quando você nasce, anjos cantam num pasto e os pastores ouvem eles cantando, milhares e milhares. Sábios vieram visitar, trazendo provisão. Filho, quando nós te levamos no templo, veio um homem chamado Simeão.
te pegou no colo e disse, agora posso morrer em paz. Veio uma profetisa e disse coisas sobre você. Jesus, ele sabia que era diferente, ele ia escutando as palavras. Aos 12 anos ele está no templo discutindo a palavra. Depois disso, aos 30, ele vai às águas do batismo. Quando ele sai, ele ouve uma voz, eis meu filho amado, em que muito tenho prazer, me alegro. O Espírito de Deus veio sobre ele. Depois disso, ele é tentado no deserto, né? O diabo chega para ele, se tu és mesmo o Filho de Deus, porque eu estou vendo que você está aí numa pira que você é o Filho de Deus, se você é mesmo, transforma pedras em pães, e começa a fazer um monte de trazer as tentações ali. Nós vemos as orientações, quando Jesus diz assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Por que eu só faço o que eu vejo o Pai fazer? De tão íntimo que ele é com o Pai agora. Ele também diz assim, e é claro, a gente vê que ele estuda as Escrituras. Deuteronômio 6 é o que José fazia, ensinava sentado, andando, conversando, enfim. Quando chega a hora da cruz, é a hora que a gente mais percebe que ele é o Filho de Deus, e até ele mesmo, porque quando ele está no Getsemane, ele sofre mesmo, gente, da mesma forma que Jerusalém foi demolida, Jesus foi demolido emocionalmente. Depois da ceia, o sofrimento, a angústia, tudo que ele está passando, deu humilhação e cospe nele, arrancam a barba dele, dão socos nele, fazem ele carregar a cruz, pregam ele naquela cruz. Ali ele tem tanta certeza que ele diz assim, meu Pai, por que me desamparaste? Por que o Senhor está me abandonando? Queridos, o próprio Senhor, ele precisou cavar, para que ele entendesse, para que ele estivesse firme no propósito, ao ponto de ele orar, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Hoje, eu e você, precisamos também cavar, queridos, e encontrar Deus, dentro da minha história e da sua história. Talvez você pense assim, minha vida dava um livro. Talvez você não escreva esse livro, porque hoje a gente estava falando, meu Deus, livro parece que estão colocando por aí pendurado, né, nas árvores, todo mundo quer escrever um livro, pois que inventaram a inteligência artificial, está saindo mais livro mais rápido ainda, mas o maior livro é o teu testemunho, e para você ter um testemunho, você precisa cavar bem fundo, para você poder enxergar mais à frente. Parece contraditório, cavar fundo para enxergar mais à frente. Às vezes, queridos, Deus permite o sofrimento. Se eu começar a contar aqui meu testemunho para vocês, vocês vão chorar. Então, eu posso pôr alguém tocar um teclado ainda aqui, vocês vão chorar um pouco mais. Daí eu vou e corto uma cebola e passo aí pelo meio de vocês, vão chorar mais ainda. Mas só que a gente não precisa fazer isso. Porque somos conscientes, todos nós aqui, todos, quando a gente chega nessa terra, a gente já chega sofrendo. Todos nós já chegamos sofrendo, porque a gente já vem com o pecado original, queridos. Então, é muito importante você parar e pensar, quem são os seus antepassados? Você lembra do teu avô, da tua avó? A gente viu aqui, né? A avó, a Bisa está aqui também. Então, quem foram seus avós maternos, paternos e bisavós e assim por diante? A gente acaba perdendo a nossa história. Perdemos a história. Agora, dentro de tudo que nós já passamos e perder também essa história, essa semana eu até lembrei, na hora que eu estava preparando, eu lembrei do Luiz. Luiz é o presidente intergaláctico do Ministério Gileade. Eu estava ali no som, né, na parte técnica. Daí vem o Gaelzinho, correndo. Daí o pai dele, não, Gael. E o Gael lá. Daqui a pouco, o Gael obedece, sai. Daqui a pouco eu escuto um barulho, assim que eu olho, o Gael já tinha passado por baixo das duas cadeiras, estava atrás da minha cadeira. Olha o perigo, irmãos. Se eu engato a ré, a minha cadeira não faz pip, pip, pip. Eu ia passar em cima dos dedinhos dele. Me deu um gelo nas tripas, assim, eu falei, Luiz do céu, cara do céu, meu Deus, e passa aqui assim, meu Deus, Gael! Daí o Luiz falou assim, não precisava passar, mas se apertasse uma
pontinha do corinho do dedo dele, só para ele aprender que não pode. Eu contei para a Soda, ela disse, pai é pai, porque eu lembro as meninas pulavam na cama, pulavam, a Soda dizia, vai cair, eu dizia, deixa pular, mas vai cair, se cair vai aprender. Homem já é mais assim, mas é a forma masculina de ensinar. Só que, gente, realmente tem vezes que Deus deixa dar uma apertada, nem que seja na pelezinha do dedo, para a gente entender, porque Ele já falou, e a gente acaba não escutando. Mas quando é Deus cavando, Ele limpa o veio, queridos. Pode ter certeza absoluta no que eu estou falando para você. E eu peço mais uma vez aqui, hoje a palavra é mais curta, creia no que eu vou falar para vocês agora. Quando nós conhecemos Jesus, que é o rio de Deus, que é a fonte de água viva, Ele diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele é o rio de Deus. E a gente usa aquela história da samaritana, né, quando ele pede água para beber, ela, você não tem balde, e começa a bater papo ali, agora já está cantando bastante, já sabe a história, mas ele diz assim, ó, se você soubesse quem te pede água para beber, eu te daria água, e você não teria mais sede, não precisaria mais vir aqui, e a água que eu te der, ela se tornaria uma fonte que fluiria do teu interior, como rios de águas vivas. Jesus, conversando com a mulher, ele cavou o interior dela, falando, perguntando a respeito da vida dela, dos maridos, e daí depois de cavar, ele diz, depois que a gente tira todo esse entulho da sua vida, se você tomar dessa água, vai fluir rios de águas vivas. A palavra de Deus, cada vez que nós nos expomos a ela, ela cava dentro de nós, porque ela quer limpar os veios para que flua um rio. Preste atenção no que eu vou dizer. Os incrédulos vão ver você vindo para a igreja, vão ver você lendo a Bíblia, vão ver você participando do reino de Deus, e eles vão dizer bem assim, ó, talvez você não vão nem mandar ticar e nem levantar a mão, mas vão dizer assim, você só quer saber de igreja agora? Só quer saber de igreja? Você não tem mais tempo para sua família e para a gente? Vão dizer assim, meu Deus do céu, essa tua Bíblia deve feder um sovaco, hein, porque só anda com ela debaixo do braço. Hoje não tem tanto Bíblia, mas o teu celular é gasto de tanto você ler a Bíblia. Amém, irmãos? Aleluia. Não o Instagram é Bíblia, né? Tudo para você é Deus agora. Caiu não sei o quê? Glória a Deus, né? Deu uma martelada no dedo, ao invés de falar palavrão, diz misericórdia. Tudo para você é Deus agora, em nome de Jesus, não sei o que, em nome de Jesus, está amarrado. Aí ainda eles podem dizer assim, você está me cansando? Olha só teu amigo ou a família dizendo, você está me cansando? Eu preferia você como era antes. Eu preferia você do jeito que você era antes. Meu Deus, daquele jeito que eu era, eu preferia. Outros ainda vão dizer assim, perdi o parceiro, hein? Perdi o parceiro. O cara pede lá uma 51 e fala assim, me dá um copo, me dá uma água com gás, com limão espremido e gelo. Perdi o parceiro. E isso pode vir de todos os lugares, queridos. Agora, as Sagradas Escrituras, elas relatam o seguinte, daqueles líderes que foram espionar a terra, 10 retornam, né, talvez nem todos conheçam a história, mas é quando o povo está para entrar na terra prometida, 12 espias vão até Jericó, 10 voltam assustados, é lindo, é bom, é maravilhoso, mas tem homens grandes, o povo é muito bem armado, e eles incrédulos, começam a pregar aquilo no meio do povo, e uma galera começa a ficar incrédula, e chorar, só 2 homens falam, a gente vai comer todo mundo, desses caras grandão, tudo que está acontecendo, é igual passar manteiga no pão e comer o pão quentinho, vai ser desse jeito. Sabe quando o cara está arrepiado, cheio de fé, vai ser muito fácil. Queridos, por causa dos incrédulos, 40 anos eles andaram no deserto, e Josué e Caleb e Moisés, cada vez que eles iam dando a volta, tinha um esqueletinho, passava um esqueleto. Toda aquela geração morreu no deserto durante 40 anos. Quando o Senhor tem cavado a sua vida,
e trazido para você quem você é nele. Fica firme. Não fica escutando os incrédulos. Para que mudar? Para que ser diferente? Para que ficar lendo a Bíblia? Por que isso? Por que aquilo? Ore e clame misericórdia, queridos, pela vida deles, para que eles conheçam a Jesus. Porque senão, de tempo em tempo, você vai ver só os esqueletos das pessoas. E eu não estou falando do mal e não amaldiçoando ninguém. É a natureza do semear e colher. E a palavra de Deus nos mostrou isso aqui bem certo. E eu encerro agora, só comentando, eu não vou nem pedir para você abrir a Bíblia. Mas Ezequiel 47 fala que um rio corria do trono de Deus. E que ele começa a entrar nesse rio, primeiro a água dá até no tornozelo, depois bate no joelho, depois bate nos ombros. E ele está caminhando. De repente o rio fica tão profundo que ele não pode mais andar. Ele tem que atravessar nado esse rio. E ele fala desse rio o seguinte: por onde esse rio passa, ele traz vida. Por onde esse rio passa, tem peixes, tem fartura. Esse rio que Ezequiel vê, eu posso afirmar para você, é o rio de Deus que está dentro de você. O rio o qual Jesus falou para a samaritana: se você tomar da água que eu te der, do teu interior vai fluir um rio de água viva. Querido, e onde você passar, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja na escola, seja com os vizinhos, preste muita atenção, o rio de Deus vai fluir do teu interior e vai trazer vida, vai mudar o ambiente por onde você passar, vai mudar a atmosfera por onde você passar. Creia nisso, não seja nessa manhã apenas um espectador. Queridos, nós estamos fazendo uma casa de paz, e o Cosme, que é o meu amigo onde estou fazendo a casa de paz, ele contou que ele morava no Nordeste, a família dele mora lá ainda, e eles eram em 12 pessoas na casa, isso porque dois irmãos morreram, eles eram 12, e todo mundo dependia do avô. O avô tinha muitas terras, e todos trabalhavam para o avô, todos. O avô era tipo sanguessuga, assim. Ele mandava em tudo, ele tinha gado, ele tinha animal, e eles nada. Daí ele vinha com um pacote de farinha, com um pouquinho de coisa, dava para eles se virarem e passarem um mês. E não tinha água, irmãos. Diz que eles tinham que andar quilômetros com um jumento, e às vezes traziam até na cabeça a lata d'água, andar quilômetros para buscar água. Um sofrimento igual você vê nos filmes. Só que um certo dia chegou um homem, e ele pegou um galho. Aqui no Paraná a gente usa um galho de pêssego. Lá ele diz que era um galho de uma goiabeira. Mas ele pegou, virou aquele galho, fez aquela forquilha. Na minha casa a gente achou o poço assim, o vô da Sou, o Jádio, achou. E saiu caminhando, de repente a varinha envergou. Aqui tem água. Deles, bem capaz. Nós moramos há muito tempo aqui, nunca achamos água. O cara falou, pode cavar aqui, ó, aqui onde eu estou mostrando para vocês. Eles cavaram 3, 4 metros. Começou da água, e eles foram cavando mais, e começou a fluir água, e eles ficavam assim emocionados, e o cara disse, vocês tinham um rio debaixo de vocês, uma vida inteira, e vocês andaram quilômetros para encontrar água. Amados, quando ele me contou isso, eu só via a Bíblia, só via a palavra do Senhor se cumprindo. Deus, o Criador de todas as coisas, enviou o Filho dele, e ele veio e nos ensinou onde estava a água. Eu conheço pessoas que foram para tudo que é tipo de seita, tudo que é tipo de religião, procurando um contato com o Criador, com a força do alto, o pensamento positivo, isso e aquilo. Até que chega alguém com conhecimento. O que faltava para o Cosme, a família? O conhecimento. Pega aqui, vira, é algo natural, e você vai encontrar, olha aqui é a água. Eu posso afirmar para todos vocês aqui nessa manhã, que o mesmo conhecimento falta, e não só para quem está nos visitando, para quem está aqui já, para crente velho. Muitas vezes nós ignoramos a voz do Espírito Santo de Deus, te lembrando quem você é em Deus.
Por que você se cala quando você deve falar? Por que você fala quando tem que se calar? Por que você não tem a fé em Deus? Por que você tem que ficar procurando pessoas para orar por você, se o próprio Deus habita em você? Ele te acompanha o tempo todo. Será que não é hora da gente olhar para dentro e cavar um pouco mais, falar: Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a não olhar mais só para as coisas terrenas. Parece um paradoxo, cavar para dentro profundo para poder olhar para cima, para poder olhar para o alto, para poder ver as coisas que existem. O povo precisou cavar lá em Jerusalém, encontrar uma muralha, algumas fontes, para crer no que aconteceu, que Deus, o anjo do Senhor, matou 185.000 soldados em uma noite. O que é necessário para que o Senhor faça você crer na palavra dEle? O que é necessário para que você aprenda que Ele te conheceu antes de pôr no ventre da sua mãe? O que é necessário para você entender que se você morrer agora, crendo no Senhor, você ressuscitará para se encontrar com Ele para toda a eternidade? O que é necessário? Pastor, e que dica você deixa para mim? O que eu posso fazer então? Eu anotei aqui, é o mesmo rio, é a mesma fonte, e essa fonte nos faz parecer com Cristo e com os irmãos. E como isso funciona? Convívio com Deus, aliança com Deus e com a igreja, mergulhar na palavra do Senhor, oração, lembrando que é um diálogo, não é um monólogo, e para você ter que ouvir a Deus é bom às vezes você fechar a sua boca, porque tudo você tem um veredito, tudo você tem uma opinião. Fica quieto, ore a Deus e fica no silêncio no teu quarto até Ele te responder, até você poder levantar e falar: entendi, Senhor. Aqui na igreja não tem pessoas perfeitas, eu não sou perfeito, mas aquele que te escolheu na tua imperfeição me escolheu, e na humildade de poder se esforçar para vivermos juntos, nós experimentaremos, queridos, o melhor de Deus, como o primeiro texto que eu li aqui de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que a azeitoneira, a oliveira não dê o seu fruto, mesmo assim eu confiarei no meu Senhor, porque Ele me dá os pés como das corças e me põe nos lugares altos. Amém, queridos? Feche seus olhos por um instante, feche seus olhos, olha para dentro e fala: Senhor, o que eu preciso cavar, quanto mais eu preciso cavar ainda, Senhor, para eu tomar uma posição como teu filho, como alguém que o Senhor tem um propósito a cumprir aqui. Fala com Deus nesse instante, amado, fala com Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas,
tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vou te convidar a ficar de pé nesse momento. Vamos orar. Vamos entregar a Deus aquilo que Ele falou conosco. Vamos assumir esse compromisso diante dEle. Tem rio fluindo dentro de você, meu querido. Não deixa esse rio parar de fluir. Vamos lá, nós dependemos da graça do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, nós entendemos que há um rio que jorra dentro de nós. E nós entendemos a nossa responsabilidade diante dessa revelação. É nossa responsabilidade, Deus. Não somos capazes de manter esse rio fluindo. Só o Senhor é. E nós precisamos da Tua graça, Senhor. Do Teu despertar todos os dias. Nós precisamos da voz do Teu Espírito Santo todos os dias, Senhor. Não temos condições, ó Deus, de seguir adiante se o Teu Espírito Santo não estiver conosco, se o Teu Espírito Santo não nos falar. Senhor, por favor, dá-nos ouvidos ungidos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo e assim permitir que esse rio jorre e jorre para todos os lados, trazendo vida, vida no nosso trabalho, Deus, vida na nossa casa, vida, Deus, no caminho que fazemos todos os dias, Senhor, vida no nosso interior, no nome de Jesus. Pai, abençoa a Tua igreja nessa hora, declarando sobre cada irmão aqui presente a responsabilidade, ó Deus, que o Senhor nos revelou nesta manhã. Eu os abençoo, Deus, com graça, para que eles possam, ó Deus, seguir cada dia neste propósito, sendo para a Tua glória, Senhor, para o louvor da Tua glória e desfrutando da Tua presença todos os dias, desfrutando todos os dias da Tua presença, Senhor, porque Tu és um Pai que não nos abandona. Que nós tenhamos uma semana abençoada e totalmente diferente da que entregamos hoje. Nós queremos uma semana cheia de luz, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós somos a luz aqui nesta terra. Nós somos a luz, Senhor. Não nos deixa ficar escondidos debaixo de nada, Deus, debaixo da mesa, debaixo do balde. Pai, no nome de Jesus, nós queremos brilhar nos lugares que o Senhor nos coloca, para que o Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, abre a tua mão, abre a sua mão nesse momento. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vão abençoados e em paz no nome de Jesus. Amém, queridos.